Fala meus queridos, fala minhas queridas, bem-vindos a mais um Codeografia, Two Jobs aqui, e hoje a gente vai continuar a nossa série de 15 minutos de Solid, onde a gente vai praticar o O do Solid, tá bom? E antes de eu começar esse conteúdo, como sempre, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e no final do vídeo, deixa um comentário aí falando o que você achou dessa aula, beleza? Bom, sem mais delongas, como eu costumo fazer, bora para a prática. Bom, tela compartilhada, então vamos fazer o nosso novo projetinho aqui, que vai ser o OCP Prática, né? A gente tinha o SRP Prática e agora a gente vai fazer o OCP Prática. Como que a gente vai fazer isso? Ctrl Shift N de navio, OCP Prática. Vamos fazer do jeito mais simples aqui, abrir o diretório. Shift botão direito aqui, para exibir mais opções e abrir o PowerShell aqui, tá bom? E aí eu vou dar um Composer Init. Para a gente iniciar um projeto Composer, Two Jobs barra OCP Prática, treinamento da letra O do Solid. Vou pôr assim. Beleza, aqui tá certo, Enter de novo, vou pôr MIT aqui a licença, não, vou dar um Enter aqui para ele já criar o meu diretório SRC e vou dar um Yes aqui, beleza? Boa. Já vou fechar isso aqui, tá? Porque aí eu vou voltar um diretório, vou dar um botão direito aqui e vou abrir com o meu PHP Storm. Você pode estar abrindo aí com o seu VS Code, você pode estar abrindo com o seu editor favorito, sua IDE favorita, tá bom? Vou fechar aqui, vou passar isso aqui pro lado direito, que eu gosto mais. E aí aqui, só vou criar aqui um arquivo Bootstrap aqui, index.php. E aqui na SRC, na Source, aquele mesmo esqueminha, tá? Vou criar um app aqui, que ele que vai ter o carregamento do autoload, tá bom? Então esse cara aqui, a gente vai dar um require once em src app, né? Beleza. Esse cara carrega o app e o app carrega o resto, beleza? Então aqui eu vou dar um require once e aí eu vou dar aqui um dir, certo? /. Vendor autoload, né? Beleza. Estruturinha básica aqui que a gente já aprendeu a fazer. Eu só vou dar um eco aqui, ó, running from app.php, só para eu saber se tá tudo funcionando, se deu tudo certo. Então eu vou fazer aqui um php index.php. Beleza, running from app.php, tudo funcionando, top. Estruturinha básica nossa aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A princípio, a gente vai desenvolver esse sistema sem padrão nenhum, tá bom? Sem padrão nenhum. E aí depois a gente aplica o OCP nele, tá bom? Vou deixar a tela cheia para vocês focar 100%. Beleza, então bora lá. Vou criar um arquivo aqui na Source chamado de... uma nova classe, no caso, né? Chamado de arquivo. Então ele já puxou o namespace aqui pra gente, beleza. E eu tenho mania de colocar um declare strict types 1 aqui para forçar a tipagem, mas enfim, é opcional nesse exemplo nosso aqui. E eu não vou pôr nada aqui, beleza. Vai ser um arquivo base ou uma classe Py para quem for estender ele. Então, qual que é a nossa ideia aqui para fazer esse exemplo? A gente vai fazer uma espécie de um sisteminha que vai gerar arquivos, por exemplo. Vai gerar arquivo do Word, arquivo PDF, arquivo TXT, enfim. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, uma nova classe, perdão, chamado arquivo Word, sei lá. E aí ele vai estender de arquivo vai ser a nossa classe Py, tá bom? E aí eu só vou dar uma função aqui, ó, public function gerar docx, certo? Não retorna nada aqui, é só um eco mesmo. Aqui teria uma implementação, mas aqui é só pra gente simular mesmo. Gerei o docx. Importante a gente aprender o conceito. Vou dar um PHP end of line aqui para quebrar a linha quando dá o E. E aí eu vou fazer a mesma coisa também para um arquivo PDF. Vou criar uma nova classe aqui,
arquivo PDF, também vou estender de arquivo, beleza? E aí eu vou criar uma função aqui, ó, um método gerar PDF, né? Não retorna nada também. E vou dar um eco aqui, ó, gerei um PDF. Dá um PHP end offline aqui. Tranquilo, não fiz nada demais aqui. Criei um arquivo Word que estende de arquivo, criei um arquivo PDF que estende de arquivo. Beleza? Top. Agora, a gente precisa de uma classe para saber qual tipo de arquivo a gente vai gerar. Para isso, eu vou criar um arquivo chamado geradora de arquivos, tá bom? Não estranhe o nome, não. O importante é vocês entenderem o conceito, tá bom? Geradora de arquivos. Beleza. Como que vai ser a implementação dessa classe aqui? Teve um que eu esqueci de fazer isso, né? Deixa eu padronizar aqui. Pronto. É um toque que eu tenho. Então, como que vai ser isso aqui? Ele vai ter, essa geradora de arquivos, ela vai ter um método público, gerar arquivos. Ela vai receber aqui um array de arquivos, certo? Não vai retornar nada. E aí a gente poderia fazer um for each aqui, ó, de arquivos as arquivo, né? Isso aqui todo mundo já conhece, bem tranquilo. E aí a implementação normal aqui seria o seguinte: if arquivo instance of arquivo Word, o que eu tô falando aqui? Se esse arquivo aqui for uma instância do arquivo Word, então o que a gente vai fazer? Cifrão arquivo, gerar docx. Ele até reconhece minha ideia aqui. Else if cifrão arquivo, instance of arquivo PDF. Então a gente faz outra coisa aqui, ó. Cifrão arquivo, gerar PDF. Beleza? Então, se a hora que eu estiver iterando, se for um arquivo do tipo Word, então eu dou um arquivo gerar docx. Se, caso contrário, se o arquivo for uma instância do arquivo PDF, eu dou um arquivo gerar PDF. Tranquilo? Bom, agora no nosso app PHP aqui, o que vai acontecer? Eu vou criar um array aqui de arquivos que eu vou passar depois para aquele método que a gente acabou de criar. Então, vou dar um new arquivo aqui. Vamos começar com o arquivo Word. Então, vou dar um vírgula aqui, vou simplificar esse nomão grandão pra gente, certo? E aí, eu vou fazer aqui, ó, cifrão geradora de arquivos é igual new geradora de arquivos, certo? Já vou simplificar esse nome aqui também, para ele dar o use lá em cima. E aí, geradora de arquivos, aquele método gerar arquivos, passando esse array de arquivos que a gente criou. Simplão assim, tá bom? E aí, o que tem que acontecer aqui no terminal? Se eu der um index, um php index.php, olha só, gerei um docx, tá? Vou até pôr uma exclamação aqui, que no outro eu tinha colocado também. Gerei um docx. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui no PDF. Gerei um PDF, beleza. Então, deixa eu limpar aqui e executar de novo. Beleza, gerei um docx. Top. Se eu quisesse gerar um PDF, eu viria aqui no meu array de arquivos que eu quero gerar, certo? Então, daria um new arquivo PDF. Beleza. Simplifico isso aqui para ficar bonitinho. E pronto. Ele já vai ter que gerar dois arquivos aqui, ó. Ah lá. Rodei de novo PHP index PHP. Ele gera um arquivo docx e gera um arquivo PDF, tá bom? E eu acho que até aqui ainda não é novidade para muitas pessoas, tá? Aí o que acontece? O problema maior aqui. Vamos começar assim, ó. Você lembra que na aula passada a gente aprendeu a fazer 3 perguntas do Solid? Então vamos fazer essas 3 perguntas aqui nesse caso também. A primeira, a classe geradora de arquivos, que é essa classe aqui, ó. Classe geradora de arquivos. Ela tá coesa? Ela tem apenas uma responsabilidade? E ela possui responsabilidade de outra classe? Tá bom? Então vamos analisar por parte. Vamos pegar o arquivo Word aqui. O arquivo Word, a gente pode ver que ele tem uma responsabilidade única, um método único. Ele chama arquivo Word, ele só tem o método gerar docx. Ótimo. O arquivo PDF. Então, o arquivo PDF também, ele só tem o método gerar PDF. Tá bem coeso e ele só faz isso, só gera o arquivo PDF. Pensando, aqui teria uma implementação para isso, tá? Eu só dei um eco para fim didático, tá bom? Beleza. Agora,
Vamos abrir a geradora de arquivo. Então, o que acontece? Aparentemente, aqui ela tá tudo certo. Ela possui apenas um método gerar arquivos e é o que ela faz exatamente. O problema aqui é quando ela começa a iterar no for each, né? Nessa parte aqui. Por quê? Pensa comigo. E se agora a gente precisar de um novo arquivo do tipo TXT, por exemplo? E aí, o que a gente faz? Na prática, a gente ia ter que fazer o seguinte. A gente ia ter que criar um novo arquivo chamado arquivo TXT, aqui junto, nessa estrutura aqui. A gente ia ter que modificar a geradora de arquivos, certo? Por que a gente ia ter que modificar? Porque a gente ia ter que fazer um outro else if aqui para ver se arquivo é, né? Se ele é uma instância do arquivo TXT, entendeu? Ora, se a gente pegar a primeira aula teórica do Solid, onde eu expliquei o princípio do ACP, eu disse que uma classe está aberta para extensão e fechada para modificação. Aberta para extensão seria o quê? Eu poderia criar uma nova classe e estender de geradora de arquivo. Ela está aberta para extensão, beleza. Porém, esse conceito do ACP fala que ela está fechada para modificação. Ou seja, para ser bem claro, ela está bloqueada para modificação. Não podemos fazer modificação aqui, entendeu? Para não precisar alterar mais nada na classe geradora de arquivos, eu preciso ter um fim definido, que não é o caso aqui, né? Porque a cada novo arquivo que a gente criar, a gente tem que fazer um if aqui, então a gente não tem um fim definido. Eu tenho certeza que agora você já está se perguntando. Tá, tio Jobs, beleza, eu já entendi o conceito do ACP e tal. E agora? Como eu resolvo essa bodega, né? Você deve estar se perguntando aí. Bom, deixa eu voltar para minha tela aqui então, que agora tem uma parte muito importante, porque aqui já vai entrar conceitos extremamente importantes da orientação a objetos, tá bom? Bom, primeiramente, para resolver esse problema, eu vou pegar essa classe aqui, arquivo, e eu vou transformar ela numa classe abstrata, abstract class arquivo. Tá? É só colocar essa palavra abstract antes. Se transformou numa classe abstrata, tá bom? E aí, o que mais? Aí aqui o que eu posso fazer? Eu posso criar um método aqui, ó, public function gerar, certo? A assinatura do método vai ser assim, não vai ter entrada e a saída vai ser void. Porém, o que eu posso fazer aqui é falar que esse método vai ser abstract. Esse método vai ser abstrato. Ou seja, eu tenho uma classe abstrata e tenho um método abstrato. O que significa? Significa que todo mundo que estender de arquivo obrigatoriamente vai ter que implementar esse método gerar, tá? Tanto que se eu for aqui no meu arquivo PDF, agora minha ideia tá gritando aqui, fala, amigo, implemente esse método gerar, cara. Você não pode estender de arquivo sem esse método gerar. E arquivo Word também, ó, tá? Porque a gente transformou esse arquivo aqui numa classe abstrata e colocamos lá um método abstrato, ou seja, somos obrigados a implementar esse método, o gerar. Tudo bem. Eu só vou, para fim didático aqui, só vou renomear esse gerar PDF para gerar. Pronto. E eu vou aqui no arquivo Word também, vou renomear aqui para gerar. Pronto. A IDE já parou de chiar aqui, beleza? E agora, o que a gente tem que fazer? Agora é simples. A gente vem na nossa geradora de arquivos e presta atenção aqui. A mágica está aqui, ó. Como sabemos que todo arquivo se estende da classe abstrata arquivo, né? Então, todo arquivo que tiver no loop aqui a gente tem um array, certo? A gente está iterando, fazendo um loop aqui em cada arquivo. E a gente sabe que cada arquivo estende da classe abstrata arquivo, então a gente sabe que todo mundo tem o método gerar, concorda? Então, o que eu faço com esse if, esse else? Eu faço assim, ó, from arquivo, gerar, e pronto. Uai, todo mundo tem esse método gerar, beleza. Agora a gente tem um fim aqui, concorda? Porque, independente da quantidade de arquivo que eu criar aqui, e independente da quantidade de arquivo que eu colocar lá, desde que ele estenda a classe abstrata arquivo, ele vai funcionar tranquilamente. Aqui ele vai gerar tranquilamente. Vamos ver se isso funciona? Então vamos aqui. Vou limpar aqui, ó, PHP index, né? PHP. Ah lá. Gerar um arquivo docx, gerar um arquivo PDF. Show de bola, tudo funcionando.
E vamos testar na prática mesmo se a gente não vai precisar modificar essa geradora de arquivos? Vamos, então vamos lá. Vamos criar uma nova classe aqui agora que vai ser arquivo txt, tá? Qual que é a nossa obrigação aqui? Estender de arquivo. A gente precisa. Para isso, a gente precisa implementar o método abstrato, certo? Que é o gerar. E aí aqui eu vou dar um eco, igual nas outras. Gerei um arquivo txt. Concatena aqui com PHP e OL, certo? E aí lá no app, onde eu estou falando aqui, criando um array dos arquivos que eu quero gerar, vou dar um new arquivo txt, né? E vou simplificar ele aqui para ficar bonitão, igual aos outros. E pronto, só isso. Será que funciona isso aqui? Vamos lá, PHP index PHP. Prontinho. Agora eu gero a quantidade de arquivos que eu precisar, que está dentro do array, e eu não precisei modificar a geradora de arquivos no método gerar arquivos, tá bom? Bom, beleza, eu acredito que esse conceito aí ficou bem claro para vocês. E agora eu tenho um desafio para vocês, tá? Porque o método gerar arquivos aqui, deixa eu minimizar aqui, esse método gerar arquivos da classe geradora de arquivos aqui, ele recebe qualquer tipo de array, entendeu? Então, se eu criasse um array, sei lá, aqui de frutas, tá? E eu jogasse esse frutas aqui, ó, ele não ia reclamar. Ele não vai. E aí ia quebrar todo o nosso sistema, entendeu? Bom, então qual vai ser a sua missão aqui? A sua missão vai ser garantir que o gerar arquivos, esse método aqui, que é hoje, agora ele está aceitando qualquer tipo, né? É um array de qualquer tipo aí. Então sua missão vai ser garantir que ele só receba objetos do tipo arquivo. Então quem conseguir resolver esse desafio, então coloca no GitHub o código inteiro, sobe no GitHub o código inteiro. Me avisa no Instagram, @2jobsoficial, tá? Meu Insta aqui, ó. Insta, @2jobsoficial. Você vai me chamar lá no privado, vai mandar uma mensagem lá, com o link do seu repositório. 2Jobs, consegui resolver o desafio, ó. Eu garanti que o método gerar arquivos só recebesse objetos arquivo, né? No Laravel isso aqui seria bem fácil, né? Se a gente tivesse uma collection, a gente daria um it lá, forçando o tipo arquivo. Pronto, a gente já resolveria no Laravel. Mas como que a gente vai resolver isso aqui no PHP, né? Como que a gente vai garantir que aqui ele vai receber só objetos do tipo arquivo? Entendeu? Então, essa é a missão que vocês vão ter aí, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje e espero também que vocês resolvam o desafio, tá bom? Quem eu achar que resolveu melhor o desafio, eu vou estar compartilhando num vídeo aqui pra galera, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do Codeografia de hoje. Forte abraço e bora estudar!